Ele é pastor da Nova Igreja Batista de Cascavel. Junto com sua esposa, ele dirige uma igreja relevante na sociedade onde estão inseridos. Líder servo, visionário e que tem dedicado sua vida à igreja local. Criador da Escola da Palavra, tem em seu coração o ensino da palavra de forma prática para o dia a dia. Recebam com alegria, Pastor Jefferson Borges. Como diz o Rona, acho que foi o Rona que disse, esse vídeo faz a gente parecer se sentir melhor, né, do que a verdade. Mas obrigado, gente. Obrigado pelo carinho. Uma coisa me chamou a atenção nesse testemunho, além de muitas outras. A Leandra só tomou a decisão de seguir o Diego depois que ela viu mudanças. Não foi isso? Olha que coisa poderosa. É aquilo que a Bíblia fala, frutos de arrependimento. Não adianta só você falar, mostra que você mudou. Então a gente está num ambiente de família, de conferência, de famílias transformadas. Você quer ver mudança na sua família? Sim ou não? Sim. Então, você precisa mudar. Porque muitas vezes a gente quer mudança no outro. Mas, na verdade, a gente é que precisa mudar. E quem vai fazer a mudança no outro é o próprio Deus que toca o coração. Se o seu marido precisa mudar, porque todos nós precisamos mudar. Até hoje eu estou em mudança. Já melhorei muito. Mas, como nossos irmãos, todos os homens, nós precisamos sempre mudar alguma coisa e melhorar como homem de Deus. Presta atenção, mulher, esposa. Você não tem poder de mudança. Você não tem poder de mudança. Você não consegue mudar falando. Homem não ouve. Por isso que 1 Pedro 3,1 fala que a mulher ganha o seu marido como? Calada, sem palavras. Então, e assim vai. E o homem também ganha o coração da sua esposa, dos seus filhos, sem palavras, agindo. E se tiver que falar alguma coisa, elogie e agradeça. Amém? Então, mudança, transformação de vida, começa na vida de cada um de nós, mudança na família. E eu creio que Deus quer fazer mudanças, transformações. A gente ouve esses testemunhos, a gente fica grato a Deus, a gente fica feliz, porque esse é o poder do Evangelho. A religião não transforma ninguém, mas Jesus continua fazendo milagres. Ele continua curando, transformando o caráter, mudando os corações. Ele continua fazendo a mesma coisa porque Ele está vivo. Amém? À direita do Pai. E nós que já tomamos essa decisão com Cristo, sabemos que não é uma decisão fácil. Não é um mar de rosas. Todos nós vamos ser provados, testados na nossa fé, como o versículo que o Diego leu em 1 Pedro 1,7. Deus vai testar a sua fé para ver se ela é verdadeira, ou se você está querendo buscar a Deus só para se dar bem, para não ter problema, para ser abençoado. Tem gente que quer buscar a Deus só para receber coisas, para não ter lutas. Então Deus vai testar a nossa fé, Deus vai provar a nossa fé. E Ele vai permitir muitas vezes ações do inimigo na nossa vida, para ver se a gente está realmente firmado
E se a gente está disposto a botar esse inimigo para correr, botar o inimigo para correr mesmo, ele vai chegar perto e ele vai embora, porque ele sabe que ali tem uma vida pura, uma vida de santidade. Esse vai ser o teste na nossa vida. Se a gente quer Deus só para a gente dar tudo certo, para a gente não ter problema, para a gente ter dinheiro, para a gente não ficar doente e para a gente ir para o céu um dia, ou se a gente quer Deus realmente para uma vida de santidade e pureza. E é isso que o diabo não suporta. O inimigo, o diabo, não suporta uma vida de santidade. Ele não resiste, porque o alimento dele é o pecado. O pecado é o alimento de Satanás. O pecado atrai a presença do inimigo e bagunça a vida, a família das pessoas. Então eu quero falar de 3 principados, demônios, influências demoníacas, como você quiser chamar, que existem para destruir a família, a igreja. Existem hierarquias demoníacas, como a Bíblia fala. O apóstolo Paulo foi o líder, o homem de Deus na Bíblia que mais falou sobre isso. Os outros apóstolos, eles relatavam fatos, eles seguiam Jesus, eles pregaram o Evangelho, mas o apóstolo Paulo que veio depois, ele entrou mais profundo. Deus levantou ele para guerras espirituais, para vencer batalhas contra o inimigo. Ele sabe de onde ele veio da podridão, ele veio de uma vida religiosa, sem propósito, sem fundamento, sem presença de Deus. Ele veio de uma vida terrível, sem piedade, sem misericórdia. Deus levanta esse homem para falar sobre principados e potestades, e muitas vezes a pessoa pergunta: o que é isso? São hierarquias de espíritos malignos, assim como tem hierarquias de anjos. A Karine Rizardi falou hoje aqui sobre os serafins, sobre os querubins, arcanjos. São hierarquias de anjos, e muitos anjos caídos se transformaram em demônios. Por quê? Porque eles se rebelaram contra Deus, eles desobedeceram a Deus, e para anjo não tem perdão. Essa é a maior raiva para anjo, não tem perdão, porque eles desobedeceram e eles foram expulsos do céu, diz a Bíblia, e eles arrastaram, Satanás e seus demônios arrastaram 1/3 dos anjos dos céus e foram transformados em demônios e estão na terra demonizando a vida das pessoas, as famílias, e sobre a liderança de principados e potestades do mal que governam esse mundo tenebroso, que graças a Deus a gente não vê. Deus não quer que a gente fique vendo demônios por aí, mas a gente pode sentir a presença deles, a gente pode discernir o ambiente. Deus pode dar a palavra de conhecimento através, para saber que Ele está até numa pessoa. A gente pode ter, Deus nos dá discernimento de espírito para discernir se algo é de Deus ou do diabo. E o apóstolo Paulo diz: olha, a guerra de vocês não é um com o outro, não é com seu marido, não é com a sua esposa, não é com seu filho. A guerra, depois que a gente aceita Cristo, a gente entra numa guerra, literalmente uma batalha. Mas ele fala assim: a verdadeira batalha entre vocês é uma batalha espiritual, é uma guerra
que não é contra pessoas. E ele relata isso em Efésios 6:10. Diz aí: finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas. Repete essa parte aí: a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Olha o que está escrito aí. Essa palavra é verdade. Espera aí, se a nossa luta não é contra pessoas, por que casais, muitas vezes cristãos, brigam tanto, se dividem? Filhos que se opõem muitas vezes aos seus pais, e pais contra os filhos, e briga em família, briga entre irmãos, briga por causa de herança, briga por causa de inveja, ciúme, briga por causa do orgulho. Na verdade, por trás disso tudo, existe uma batalha espiritual que precisa ser discernida, precisa ser entendida. Na verdade, o inimigo está ali por trás, agindo para destruir aquilo que Deus criou, que é a família. Satanás quer destruir tudo que Deus criou. Ele criou a igreja, ele ataca a igreja. Deus criou a família, Satanás ataca a família. E ele não descansa, ele não tira férias. Ele vai fazer tudo para dividir a sua família, ele vai fazer tudo para separar o casal, para gerar um adultério, gerar tristeza, dores, angústias naquele relacionamento, ferir o coração dos filhos, e os filhos crescerem machucados. E muitas vezes nós, pais, se não vigiarmos, a gente pode cair numa cilada dessa. Por isso que ele fala aqui, ficar firme contra as ciladas. Ciladas são armadilhas. Toda cilada tem o fator surpresa. Existe algo desconhecido que faz aquela pessoa cair naquela armadilha e ser aprisionada e destruída. Satanás quer destruir pessoas, famílias, casamentos, filhos e trazer tristeza na vida das pessoas. Deus não. Ele quer sempre abençoar. Deus sempre é bom, o tempo todo. Amém? Só que a Bíblia diz que nos últimos dias isso iria piorar. Eu li esse versículo na abertura da conferência, vou repetir hoje para vocês. Eu não quero ser pessimista, mas é uma verdade. Nos últimos dias, a tendência é piorar, e nós estamos caminhando para os últimos dias. Há uma contagem regressiva no tempo de Deus. A gente não sabe quando, mas há. Assim como o mundo foi criado um dia, ele terá um fim. O ser humano vai ter um fim na sua caminhada na terra, mas aqueles que são de Deus estará na Nova Jerusalém. Amém? Você quer estar lá? Quem quer estar na Nova Jerusalém? Glória a Deus. Então dá um glória a Deus aí. Isso é muito bom. Quando você tem essa certeza, você não tem mais medo da morte. Você perde o medo de tudo. Você perdeu o medo da morte, você perde o medo de tudo. Porque a morte é a senhora de todos os medos. Você não precisa ter medo mais de morrer. Porque se você morrer, você que é de Jesus, o apóstolo Paulo fala que para ele é lucro. Então é lucro.
Então você não precisa ter medo da morte, porque vai ser só uma passagem para uma outra atmosfera, uma outra presença do próprio Deus, né? Então, não tenha medo da morte, porque ela vai chegar um dia. Se existe uma coisa que a gente tem certeza, que ela vai chegar um dia. Ela só não vai chegar se Jesus vier antes. Mas ela vai chegar. Por isso nós precisamos de Cristo. Se você está aqui, você não aceitou a Cristo ainda, você só vai conseguir estar com Deus se Jesus for o teu Senhor e Salvador. Você só vai conseguir resistir todas essas forças demoníacas se Jesus for de verdade o teu Senhor e Salvador. Se você for um religioso, esquece. Jesus não veio criar religião. Então eu quero falar de 3 principados que geram influência demoníaca na vida das pessoas, das famílias, nações, até nas igrejas, nas famílias, e a gente precisa estar atento a isso. Ah, pastor, você vai ficar falando de demônio aí? Não, eu estou falando que está na Bíblia. E uma estratégia de um exército eficaz é conhecer o potencial do seu inimigo. Tem gente que finge como se o diabo não existisse. Eu vi a história de um homem que ele achava que quando uma pessoa caía endemoniada era tudo palhaçada, invenção, frescura, até o dia que o irmão dele ficou endemoniado. E ele estava junto. E aí aquela correria, o que faz, ninguém sabe. Aí ele pensou, isso aí deve ser brincadeira do meu irmão. Aí ele viu que não era brincadeira, que era sério, o irmão dele também achava isso. Chamaram um pastor lá, arrumaram um pastor para ir orar. E foi uma batalha ali, mas aquele demônio saiu daquele homem. E ele precisou, no testemunho dele, ele disse que ele precisou crer no diabo primeiro, para depois crer em Jesus. É uma realidade espiritual, está na Bíblia. Então você precisa de Cristo para ser o seu Senhor e Salvador, aceitar a Cristo por amor, não com medo do diabo, mas você precisa receber esse amor no teu coração que vai transformar a sua vida de verdade. Então eu quero falar o primeiro principado. Mas antes vou ler 2 Timóteo 3. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas e avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, ou seja, parece que é santo, parece que é puro, parece que é fiel a Deus, mas não é, mas nega o seu poder. Afaste-se também deste. Quanta coisa ruim nesse texto, mas é uma verdade. A Bíblia está falando, se a palavra de Deus fala que isso vai acontecer, é porque é verdade. O mundo está se tornando mais dessa forma, com pessoas assim. Homens aqui, não é o sexo masculino, é o ser humano. As pessoas, seja homem ou mulher. Então, o primeiro principado, essa influência demoníaca terrível que foi falado, eu percebi
nessas mensagens que foi uma sequência lógica, né? Começando com o pastor Cezinha, ontem pastor Mário, Claudinha. Então foi uma sequência com a Karine, e por isso eu vou falar algumas coisas que já foi inclusive falado. Isso é Deus confirmando. O primeiro principado, primeira força demoníaca é o espírito de Jezabel, que arrebenta com as famílias, quer arrebentar com a igreja, inclusive com uma nação inteira, como fez com Israel. Isso é tão sério, meus irmãos. É uma influência demoníaca, sutil, que é real, não ataca só mulheres, a maioria ataca mulheres, mas também ataca homens. E ela precisa ser confrontada, essa força demoníaca precisa ser confrontada. Quem foi Jezabel? Ela é citada na Bíblia, lá no Velho Testamento, e no Novo Testamento, no livro de Apocalipse também, se dirigindo à igreja de Tiatira. Jezabel, no Velho Testamento, ela foi uma mulher estrangeira que prestava culto a Baal e casou com o rei Acabe. Ela tinha uma personalidade muito forte e ela era uma mulher idólatra. E ela conseguiu dominar o reinado de Israel, dominar o próprio rei Acabe, que era um homem fraco emocionalmente e espiritualmente. E ela, então, ela levantou vários altares de idolatria a Baal, e ela conseguiu desviar praticamente uma nação inteira, sobrando ali alguns profetas que ela mandou matar, vários profetas. E algumas vozes de Deus permaneceram, como por exemplo Elias, que confrontou esse espírito. Diz aqui, 1 Reis 21, 25, diz assim: nunca existiu ninguém como Acabe. Pensa num rei ruim, fraco, medroso, mimado, passivo. Nunca existiu ninguém como Acabe, que se vendeu para fazer o que o Senhor reprova, pressionado por sua mulher Jezabel. Ele se comportou de maneira mais detestável possível, indo atrás de ídolos, como faziam os amorreus. Então, ele foi totalmente influenciado por Jezabel, que foi a mulher mais cruel da Bíblia. E ela teve uma morte terrível, que foi profetizada, essa morte, pelo profeta Elias. Ela morreu comida por cães. Qual é o alvo desse espírito maligno que opera na vida das famílias, na igreja, numa nação? Primeiro, destruir a ordem de autoridade. Esse espírito, essa força demoníaca, esse principado, ela quer bagunçar com a ordem de autoridade, ela usurpa a autoridade da liderança. Seja na igreja, seja na família, ou em qualquer, ou numa nação, ou numa organização, ou instituição. E ela entra para manipular, para controlar, para seduzir, sutilmente. Ela usa palavras sutis que vão pôr em dúvida a lealdade da liderança. E na família também, ela rouba a autoridade. Por exemplo, se for a mulher, ela rouba a autoridade do homem, do marido, do pai. Ela também ela
ela tem essa característica de silenciar a voz profética, a voz de Deus. Nós tivemos aqui na igreja situações. Quando a nossa igreja começou a buscar mais, ser uma igreja mais profética, algumas Jezabéis se levantaram. Eu já sabia que isso ia acontecer. Nós tivemos que confrontar. E quando ela é confrontada, ela te confronta também. Porque ela tem uma personalidade forte. Mas você, para confrontar Jezabel, você tem que ir com jejum, oração, com a palavra de Deus e com um firme propósito. Porque ela é sutil, ela vai tentar seduzir. E no final ela acaba saindo da igreja, mas sempre arrasta alguns com ela. Ela quer criar divisão também. Jezabel, além de usurpar a autoridade, ela quer detonar com a liderança, ela quer silenciar a voz profética, ela quer calar a voz de Deus, seja em casa, seja na igreja, e ela quer criar divisão no coração e destruir a fé daquelas pessoas. Mas eu quero te dizer o seguinte, às vezes a pessoa tem esse espírito e não sabe que ela tem. E isso é um grande problema. Porque ela não acredita, ela acha que está fazendo a coisa certa. Na igreja de Tiatira, Jesus fala de Jezabel. E ele diz assim àquela igreja. Ele primeiro começa a elogiar, fala que a igreja serve, que a igreja tem trabalhado para Deus, que tem sido uma igreja perseverante e tal, mas depois ele fala, no entanto, contra você tenho isto, você tolera Jezabel. Está aí, você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza, com os seus ensinos ela induz os meus servos à imoralidade sexual, dê-lhe tempo para que se arrependesse, mas ela não quer se arrepender. Aí Deus, na continuação do texto, fala o que vai fazer com ela. Vai adoecer ela e os filhos. Então, a gente vê lá em Apocalipse Deus falando dessa Jezabel de novo na igreja, e a igreja não pode tolerar Jezabel, e na família não pode tolerar Jezabel. Agora, para existir uma Jezabel, precisa ter um Acabe. Só vai existir a Jezabel se tiver alguém dando cobertura para ela. Precisa ter um Acabe, precisa ter uma autoridade passiva, precisa ter uma autoridade que não é firme com Deus, passiva, fraca emocionalmente, fraca na fé, sem convicções fortes. E aí surge então Jezabel, e ela se aproveita dessa fraqueza do líder, e ela então cresce. Agora, eu quero te dizer o seguinte, isso também acontece em casa, na família. Homens passivos, homens fracos espiritualmente, homens que não são sacerdotes na sua casa, homens que não convocam a família para um temor a Deus, para oração, deixa sempre com a mulher a missão, e a mulher muitas vezes tem que arrastar e tem que fazer aquilo que não é a missão dele, missão dela, e Satanás se aproveita dessas situações. Porque existe um Acabe, e Acabe tem uma característica. Ele é desobediente a Deus, ele é omisso, fácil de se manipular, passivo, frio espiritualmente. E aí surge então Jezabel, que começa a controlar e manipular. E ela muitas vezes deixa ele pensar que é ele que manda.
mas não é. No final é ela que manda em tudo. Ela faz ele acreditar que é ele que manda. Ela às vezes até elogia publicamente, mas no fundo é ela que decide tudo. Mas isso foi culpa dela? Não. Para ela ser assim, precisou de um Acabe, precisou de um homem fraco, um homem que não tem convicções em Deus, um homem passivo, um homem que aceita tudo, um homem que concorda com tudo. Só concorde com aquilo que for de Deus, só concorde com aquilo que for para abençoar. E muitas vezes o homem tem uma mulher inteligente, uma mulher esperta, uma mulher virada, e ele sabe que ela vai resolver tudo, e ele então se acomoda na passividade dele e deixa a mulher fazer tudo. E os filhos estão vendo isso. E os homens gostam de uma mulher assim, que resolva tudo, que é bom que ele vai descansar mais no sofá. Mas isso não é bom para a mulher, isso não é bom para o homem, não é bom para a família. Como resolver isso? Como resolver essa situação? Esse esquema de Jezabel na família, tem que atacar o Acabe. Só consegue vencer Jezabel se acabar com Acabe. Então, fala aí para quem está do seu lado. Acabe com Acabe. Tem que acabar com ele. Tem que pôr um fim. Homens omissos, homens infantilizados, homens apáticos, homens acomodados nos seus videogames, acomodados espiritualmente. Não que jogar um videogame seja alguma coisa errada, mas eu estou falando daquele homem que a gente já viu casos assim, inclusive, para nossa tristeza, casamentos acabaram por causa disso. Homens que não cresceram, homens que casaram e levaram mulheres ao sofrimento, porque eles queriam continuar solteiros, tendo a vida de solteiro. Chegavam em casa, iam para o videogame. A vida dele era para o videogame. Não cresceram, infantilizados, imaturos. Satanás levanta Jezabel num lugar assim, porque muitas vezes a mulher não quer acabar com o casamento. Ela vai lutar até o final, porque ela ama a família e às vezes tem filhos ali. E ela casou com um homem criança emocionalmente, um adolescente que não cresceu. E ela vai lutando, mas ela começa a ter que liderar a casa. Ela começa a ter que assumir o comando de tudo, espiritualmente, na administração da casa e às vezes até financeiramente. Não que seja errado a mulher ganhar mais do que o homem, não é isso. O errado é um homem não se posicionar como homem de Deus dentro da sua casa. Então Deus está falando com os homens aqui. Mas Deus está falando com as mulheres também. Ah, pastor, se eu não fizer, ele nunca faz. A gente está com um problema lá, um vazamento, uma infiltração, tanto tempo. A parede está quase caindo. Se eu não fizer nada, ele nunca vai fazer. Então eu tenho que fazer, eu tenho que tomar a frente de tudo, eu tenho que resolver tudo, é eu que faço, é eu que contrato o pedreiro, é eu que vou na escola, é eu que estou lá o tempo todo, cuidando de tudo, resolvendo tudo dentro de casa. A gente viu o testemunho do Diego, não é, Diego? Era só crossfit, tal, viagem, até a hora que Deus chamou ele nas conversas e falou: Diego, chega. Glória a Deus por isso, que ele ouviu
E Deus vai abençoar muito mais ele. Tenho certeza disso. E a família dele. Então, meu irmão, você que é um homem de Deus, essa palavra aqui é para todos nós. Para a gente não ser Acabe. Não podemos ser homens fracos, homens sem liderança. Deus nos chama para sermos sacerdotes. Então a gente precisa se arrepender. Precisa haver um arrependimento. O que Jesus falou para a igreja de Tiatira? Falou para elas se arrepender. Aquele povo tinha que se arrepender, mas eles não queriam se arrepender. Então nós precisamos de mudança. Foi falado hoje aqui, e é verdade, quando o homem muda, tudo muda. Quando uma mulher muda, parte muda. Mas quando o homem muda, a influência é bem maior. Então a gente precisa mudar. Você é homem de Deus, você precisa mudar. Você precisa ser mais ativo. Você precisa ter propósito. Você tem uma missão na sua casa. Então, você precisa se arrepender. E você também, como mulher, se você está sendo essa mulher. E uma mulher perguntou para mim: então, pastor, o que eu faço? Eu falei: deixa a parede cair. Deixa a parede cair. Ah, mas aí vai sofrer a família toda. Mas ele vai aprender. Porque você treinou ele assim desde o início do casamento. Ele não faz, você vai fazer. Você vai fazendo tudo que ele não faz. E aí você treinou ele a ser um homem irresponsável, um homem que não toma a frente. É você que reúne as crianças, é você que confere o momento com Deus, é você que chama para orar, é você que chama para ir à igreja, é você. Você treinou ele assim. E o homem se acomodou. Ah, mas se eu não fizer vai dar tudo errado. Deixa dar errado. Ninguém vai morrer por isso. Mas ele precisa aprender. Isso é algo muito sério. Os homens estão demorando mais a amadurecer. Há uma pesquisa que os homens estão amadurecendo mais tarde na nossa cultura. Muito por causa da pornografia. Você sabia que a pornografia afeta o cérebro, o lobo frontal, que é o responsável pela maturidade? Quando fecha o lobo frontal, é quando as pessoas, os jovens, começam a amadurecer, e a pornografia afeta o lobo frontal. E os homens, isso não quer dizer que mulher vá para a pornografia, vai também, os homens estão demorando mais a atingir a maturidade. E alguns não estão querendo nem casar mais. É melhor ficar sozinho, não ter responsabilidade. Aí ele tem um caso aqui, ele tem um outro caso ali. Aí chega um homem assim na igreja. Aí ele quer ficar com as meninas. Aí, Tiago, você como pastor de jovem, a gente tem que ficar ligado nesses gaviões. Entendeu? Porque eles só querem levar as meninas para o motel, eles não querem casar. Entendeu? Eles só querem transar. Eles não querem uma experiência de responsabilidade. Muitas vezes eles querem Jesus, mas eles não querem pagar o preço. Então eles ficam ali, a gente tem que ficar de olho, tá? Sondando, orando: Senhor, é esse aí? Será? Vamos ficar de olho nele. Aí a gente começa a orar, daqui a pouco ele pula fora, vai embora. Teve uma vez que levou várias meninas para o motel. Várias. Machucou o coração de várias meninas. Eu e a Claudinha, a gente cuidava dos jovens na época. E foi ferindo uma, ferindo outra, machucando uma, até o dia que eu chamei ele. E eu falei para ele: se tu pegar mais uma menina da igreja, eu vou botar tua foto lá no painel. Eu vou ganhar um processo.
Posso até ganhar um processo, mas eu vou pôr a tua foto lá no painel da igreja, na projeção, e vou falar para a igreja inteira: esse cara é um tarado. Ele só quer cuidado, meninas, que ele só quer te levar para o motel, ele não quer nada contigo. E ele falou: que isso, pastor? Que loucura! Eu falei: eu sou meio louco para essas coisas mesmo. Encontrei com ele na cidade. Encontrei com ele, estava casado já, casado com filho. Eu falei: oh, glória a Deus, o homem sossegou. Cuidado que vocês vão ver isso aí, você jovem. Cuidado, que o cara às vezes é bonitão por fora, mas por dentro é o capeta. É um filho do diabo, cuidado. Não adianta casar com o filho do diabo, ele vai te botar um monte de chifre na cabeça. Entendeu? O contrário também é verdade. O contrário é verdade. Então não vá na onda da beleza, entendeu? Cuidado, seja sábio e ore antes, ore muito para você casar. Para você casar com uma pessoa que vai ser bênção na sua vida. Quem é solteiro aqui? Levanta o braço. Fica de pé para todo mundo te ver já que tu está solteiro. Olha aí. Dá uma salva de palmas aí para eles aí. Olha, se você não ficar de pé, está arriscado de ficar solteirão, hein? O solteirona. Levanta, levanta. Glória a Deus. Senhor, olha essas vidas preciosas. Continua de pé, por favor. Senhor, olha essas vidas preciosas que estão aqui, esses jovens, Senhor, na conferência da família. Olha que bênção, Senhor. Abençoa a vida deles, dá um casamento abençoado para eles. Protege a vida deles, Senhor, em nome de Jesus. Amém, pode sentar. Você que já casou não tem jeito mais. Ah, mas meu marido é assim, minha mulher. Creia na transformação, jejum e oração, joelho no chão. Deus não transformou a vida do Guilherme aqui e da Gabi? Cadê o Guilherme e a Gabi? Estão por aí. Deus não transformou a vida do Diego, que casou com a Santa Leandra? Essa mulher é uma santa. Se Deus fez esse milagre, vai fazer na sua também, na sua vida. Não adianta ficar pensando: ah, eu errei, escolhi o marido errado, escolhi a mulher errada. Deus vai fazer um milagre na sua vida. Por isso que você está aqui. Agora, você vai ter que querer mudar. Não adianta você querer família transformada. Você vai ter que mudar para você. O teu problema, a tua dificuldade, a tua dor se transformar num testemunho, igual o Diego e Leandra. Ele teve que mudar. Ele teve que se posicionar. Quem eu quero ser de verdade. Então, nosso Deus é um Deus de milagre. Então, para você vencer esse espírito, você vai ter que se arrepender. Você, mulher, pensa se você não está sendo meio que Jezabel. Você controla, você manipula, você quer tudo do teu jeito, ninguém pode te confrontar, tem que ser feito tudo do teu jeito. Se você discordar de alguma coisa, o negócio já pega. Aí o Acabe tem que concordar com tudo. O Acabe pensa assim: eu
vou enfrentar essa mulher, vai ser só dor de cabeça, vai ser só aborrecimento. Ixi, deixa ela fazer assim mesmo. É assim que o Acabe pensa. Porque ele sabe que vai ser um aborrecimento tão grande que ele prefere deixar a Jezabel conduzir o processo. Mas não é para ser assim, meu irmão. Isso não é casamento. Se seu casamento é assim, precisa de um milagre. E você precisa se arrepender. Por isso que Deus falou, se arrependa disso. Se Ele falou se arrependa, é porque tem chance de mudança. E você, homem de Deus, que se comporta como um Acabe, você precisa se arrepender também. Sair da sua passividade. Confrontar em amor e respeito. Isso não quer dizer que você vai ser aquele homem ditador, que tem que ser tudo do teu jeito. Não, você vai discordar em honra e em amor, mas você vai ter que se posicionar da forma certa, e você vai ter que pagar o preço. Se você é um homem de Deus, você precisa se comportar como homem de Deus. Tomar a frente da sua casa. Assumir um posicionamento de homem de Deus. Foi por isso que Deus te trouxe para essa conferência. E se você se posicionar, Deus vai honrar você. Na sua família, no seu trabalho, você vai prosperar porque Deus é fiel. Você não vai ser mais manipulado, nem seduzido, nem controlado. Nem desvalorizado. Deus vai honrar você, mas você precisa pôr teu joelho no chão. Você precisa buscar a Deus de todo o coração. Você precisa santificar a sua vida. E levar a sério, para você não ser igual a Acabe, um homem fraco, um homem mimado, um homem passivo, um homem medroso, um homem completamente amordaçado e dominado. Não, nós somos povo de Deus, nós somos homens de verdade. Amém? Você vai ficar com vontade de ir até para o legendário. Aí teve um irmão que falou para mim assim, não, pastor, eu estou mais para sedentário. Aí eu baixei a cabeça assim, eu fiz uma oração. Acho que ele deve ter falado brincando, mas as palavras têm poder. As palavras criam destinos. Então se arrependa agora, fecha teu olho aí, você é homem ou mulher, pergunta para Deus, será que eu estou sendo um Acabe ou uma Jezabel? Fala para Deus, Senhor, eu não quero ser isso, eu não quero, Senhor, me perdoa, eu não quero ser um homem mole, um homem passivo, um homem frio, eu quero conduzir, Senhor, a minha família na Tua presença. Você, mulher, ore também, peça perdão a Deus. Se você é essa mulher que se comporta dessa forma, que tira a autoridade do seu marido, muitas vezes na frente dos seus filhos, humilhando ele, peça perdão a Deus, você está debaixo de uma maldição. Mulheres com esse comportamento de Jezabel, eu vou falar uma coisa agora muito séria. Tem uma grande probabilidade de produzir filhos homossexuais. Por quê? Eu vou te dizer. Porque a identidade do menino ou da menina, ela é direcionada muitas vezes pela masculinidade do homem em casa, pelo referencial masculino em casa. Se aquela mulher está sempre detonando o homem é um banana, ele não manda em nada, ele não resolve nada, e a mulher ainda humilha ele na frente dos filhos, a nível inconsciente, não que a criança queira pensar isso, mas existe uma influência demoníaca operando.
Você precisa entender isso. O mundo espiritual ele é tão real como o material. Existe uma força operando e a nível de subconsciente da criança, a criança pensa assim, um menino, é melhor ser mulher. Ser homem não está com nada. Olha aí, meu pai, coitado. É um banana. Ele não está fazendo força para pensar isso. Mas é uma força espiritual que vai trabalhando a nível de subconsciente da criança e no espírito da criança, por causa daquele ambiente jezabélico, e vai contaminando a cabecinha daquelas crianças. Então é algo muito forte, isso que Satanás quer fazer. Satanás quer sempre comprometer a geração futura. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo como isso é sério? Satanás quer sempre atingir a geração futura. Agora, quer ver os pais sofrerem, o casal sofrer? É quando o filho está com problema. Ele preferia que fosse nele. Aí muitas vezes aquelas crianças sofrem a consequência daquele ambiente de Acabe e Jezabel, onde foi usurpada a autoridade do pai, onde houve manipulação, controle, tem que ser tudo do jeito da Jezabel, e a Jezabel é que manda, e aquilo cria um ambiente pesado, demoníaco. Então, meu irmão, quem alimenta esse espírito é Acabe. Precisa confrontar. Acabe precisa ser confrontado em amor, ele tem que se posicionar em honra, em amor, ele tem que parar de ser acomodado, parar de ser frio espiritualmente. A mulher, os dois precisam se arrepender e pedir perdão a Deus. Amém? Eu ia falar de mais 2 principados, mas vou guardar para a próxima vez. Vou guardar para a próxima vez, porque a hora está avançando. Mas eu quero continuar essa mensagem com os outros 2 principados. E vou deixar de curiosidade para você os 2 próximos principados que estão destruindo famílias. Mas eu creio que só esse já vai ajudar muita gente. E eu quero orar por você. Eu quero pedir a Deus para fazer um milagre na sua vida. Fica de pé. Primeira oração que eu quero fazer, se você não entregou sua vida a Cristo, se você não entregou a sua vida a Jesus, eu quero te convidar a entregar o seu coração para Jesus, sua vida. E você está aqui é porque você está querendo Deus na sua vida, né? Então, você precisa entregar a sua vida. De verdade. Não é para a igreja, não é para a religião, não é para pastor, é para Cristo. Se você entregar o seu coração e crer em Jesus como Senhor e Salvador, como diz lá em Romanos 10:9, ele diz: se você crer com o coração e confessar com a sua boca que Jesus ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. É uma promessa. Então, você precisa crer nisso. Crer significa entrega, se arrepender dos seus pecados. Tem alguém aqui que gostaria de entregar a sua vida a Cristo, que não tomou essa decisão, mas vai tomar hoje, e você vai sair daqui salvo?
Em nome de Jesus. Tem alguém? Levante sua mão bem alto. Tem alguém? Não estou enxergando. Acende a luz, por favor. Pode acender a luz. Tem alguém? Levanta a mão ali. Pode vir aqui à frente. A gente vai orar e agradecer pela sua vida. Tem mais alguém? Já sai do seu lugar e vem aqui também. Nós vamos agradecer a Deus por esse casal. Se tem mais alguém, sai do seu lugar. Vem aqui, nós vamos orar. E depois nós vamos orar por essa questão de Acabe e Jezabel. Porque os Acabes vão morrer hoje aqui. As Jezabéis vão cair hoje. Em nome de Jesus. Pai, abençoa esse casal, essa moça que está aqui, esse jovem que está chegando. Estão entregando a vida deles a Cristo, Senhor. Na presença de toda a igreja. Há um poder no mundo espiritual quando isso acontece. O Senhor fala que no céu há uma festa dos anjos quando alguém se arrepende dos seus pecados e crê em Jesus. Abençoa a vida deles. Que seja um novo tempo. Um tempo de caminhar contigo, de uma fé verdadeira, de novas experiências. Começa a trazer cura e libertação na vida deles. Obrigado por essas decisões, em nome de Jesus. Amém? Vamos entregar para vocês um material aqui. Muito obrigado, que Deus abençoe a vida de vocês. Conte com a gente para ajudar você a crescer na fé. Que Deus abençoe e vocês sejam firmes no Senhor. Amém. Podem voltar para o seu lugar. Obrigado. Agora nós vamos orar, porque Deus vai começar a levantar homens de verdade aqui. Homens de verdade são aqueles que a Bíblia chama homens que não são orgulhosos, sabe? São homens que se posicionam e reconhecem: olha, eu sou esse cara aí, sou acomodado, eu quero Deus, mas muitas vezes não estou disposto a pagar o preço. E minha mulher que tem que me arrastar. E esse é o terreno fértil para Jezabel ser levantada. E aí bagunça tudo na família, sofre todo mundo. Então a gente quer dar um basta nisso. Jezabel vai cair, mas tem que ir primeiro em Acabe. Se você é uma mulher que você se identificou com isso, que tudo está nas tuas mãos, você que decide tudo, você que governa, você controla, tem que ser tudo do seu jeito. Hoje é o dia que você tem que se arrepender também e falar: eu não quero isso para minha vida, eu não quero isso para minha filha, eu não quero que meus filhos cresçam nesse ambiente onde Deus falou que o homem é o cabeça, ele é o líder, e o líder sempre vai trabalhar mais, o líder vai sempre pagar mais o preço. O líder, ele tem que dar o exemplo, ele vai à frente. Então, se você entendeu que você precisa mudança nessa área, eu gostaria de orar pela sua vida. Então você sai do seu lugar e vem aqui na frente. Seja você homem ou mulher, se você precisa dessa oração, nós vamos orar, vamos clamar a Deus, vamos interceder pela sua vida. Vamos acabar com esse Acabe hoje. E a Jezabel vai ser destronada. Porque vai ser um novo tempo na sua vida. Não dá para continuar mais assim. Estou vendo casais jovens aqui que tem uma vida pela frente. Não dá para ser mais assim. Deus quer fazer algo novo, um novo tempo.
na sua vida, na sua família. Mas primeiro tem que haver arrependimento. Amém? Tem que haver arrependimento. Começa a pedir perdão agora, hein? Faz uma oração aí baixinho no seu lugar e fala: Senhor, me perdoa, Senhor, porque eu tenho sido um Acabe na minha família, na minha casa. Senhor, me perdoa porque eu tenho sido essa mulher controladora, manipuladora. Senhor, não quero mais isso, Senhor. Eu quero ser uma mulher segundo o teu coração. Eu quero ser um homem segundo o teu coração. Peça perdão, Senhor. Essa foi a ordem do Senhor Jesus, para que houvesse arrependimento. Pai, nós oramos agora pela vida desses irmãos que estão aqui, casais e não casados aqui também, alguns individualmente casados, mas que estão com esse sentimento, esse coração, esse comportamento, essas atitudes. Senhor, precisa ter mudança. E nós clamamos aqui como igreja por uma mudança no coração, uma transformação de vida, uma transformação nessas famílias, Senhor. Que o Senhor toque essas vidas a partir de hoje, que eles levem a sério esse conselho do Senhor, essa palavra do Senhor. Transforma, Senhor, esses casais. Começa a curar, Senhor, casais, aqueles que estavam quase divorciando, Senhor, faltando pouco. Começa a curar esses relacionamentos. Traz um quebrantamento, Senhor, de verdade. Traz um quebrantamento, Senhor, no coração desses homens, dessas mulheres, Senhor. Casamentos que estão sendo atacados pelo inimigo. Senhor, traz cura agora. Restaura esses casamentos. Traz, Senhor, o perdão, o arrependimento. Nós cremos no teu poder. Abençoa essas vidas, essas famílias. Abençoa as crianças de cada família. Em nome de Jesus, eu repreendo todo espírito de homossexualidade na vida das crianças. Eu repreendo todo espírito demoníaco, Senhor, que tem atacado as famílias. Todo espírito maligno, todo espírito de imoralidade que tem atacado a vida dos casais. Em nome de Jesus, caia por terra agora toda a força demoníaca. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Amém. Glória a Deus. Pode voltar para o seu lugar, vamos adorar o Senhor.